E se, em uma manhã comum, o inesperado acontecesse? Enquanto o mundo segue sua rotina, um ataque nuclear norte-americano é lançado contra a Rússia. Em questão de minutos, os principais centros de comando são destruídos, e com eles, o presidente e todos os líderes do país. A esperança de resposta humana desaparece. Mas a Rússia possui um sistema silencioso, temido há décadas: o Mão Fantasma. Criado para agir mesmo na ausência de governantes, ele garante que qualquer agressão nuclear seja respondida de forma automática e devastadora. Sem intervenção humana, milhares de mísseis são armados, apontados não apenas para os Estados Unidos, mas para toda a rede de aliados ocidentais. O mundo entra em contagem regressiva e o futuro da humanidade está prestes a ser selado. Você sobreviveria a uma guerra nuclear? Sirenes que ninguém esperava começam a cortar o céu. Aplicativos de notícia disparam alertas contraditórios, mas os radares militares não hesitam. Múltiplas ogivas foram lançadas. Em poucos minutos, a constelação de satélites confirma trajetórias partindo de submarinos e silos. A cadeia de comando russa é atingida primeiro. Antenas, bunkers, centros de comunicação. Uma sequência de silêncios impostos. Ao mesmo tempo, cidades em continentes diferentes sentem uma vibração distante, como trovões secos que anunciam um tempo que não chega. E se você estivesse no trabalho quando as luzes piscassem? Elevadores param entre andares. As chamadas telefônicas viram ruído. Em aeroportos, janelas se enchem de rostos procurando respostas nas pistas vazias. O mapa de voos começa a perder pontos, como estrelas se apagando uma a uma. No metrô, o anúncio automático falha e alguém pergunta: é guerra? Ninguém responde com certeza. Minutos depois, um clarão no horizonte toma a forma de um sol estranho. Não há tempo para compreender. O calor e a onda de choque fazem o ar tremer. Vidros estilhaçam a quilômetros de distância. Carros ficam atravessados nas avenidas. Motoristas correm sem saber para onde. Nos hospitais, geradores entram em emergência, mas alguns falham. Cirurgias são interrompidas entre sirenes e apagões. A noção de normalidade se desfaz em camadas. Na Rússia, a notícia que poucos conseguem transmitir se confirma. O presidente e os principais ministros estão mortos. Bases de mísseis perdem contato com Moscou. E é nesse vazio de comando que um sistema desenhado para nunca hesitar desperta. Mão fantasma. Uma lógica fria percorre cabos e relés. Se a liderança for eliminada e o território sofrer impacto nuclear, a retaliação abandona o manual e entra no mundo real. Sensores sísmicos, dosímetros e radares concordam. O ataque é massivo. O algoritmo conclui: lançar. Em silos enterrados e vagões ferroviários ocultos, tampas se erguem. Submarinos que já cruzavam águas escuras pressurizam seus tubos. A sequência de chaves é cumprida por máquinas e por poucos humanos que ainda seguem protocolos escritos para o pior dia. O mundo prende a respiração no intervalo entre dois números: tempo de voo. Enquanto isso, redes sociais viram um mosaico de vídeos tremidos, clarões, cogumelos distantes, pessoas ajoelhadas em cozinhas, mães chamando pelos filhos. Noticiários tentam manter uma linha, mas perdem repórteres, antenas e estúdios. Governadores e prefeitos aparecem em áudio ruim. Abriguem-se, por favor, abrigue. A mensagem cai. Em escolas, professores trancam alunos em corredores internos, longe de janelas. Em igrejas, portas se abrem para qualquer um que corra para dentro. Os mapas táticos, invisíveis ao público, ficam manchados de alvos: bases aéreas, portos, centros logísticos, capitais. Nem todas as cidades serão atingidas, mas todas serão afetadas pelo medo, pela queda de energia, pelo colapso das cadeias de suprimento. As que escaparem do impacto direto ainda enfrentarão algo que ninguém pode negociar: a poeira radioativa, a chuva negra, a fome que anda de mãos dadas com a desordem. No final da primeira hora, ninguém mais pergunta se é real. O som do mundo mudou, e o relógio que marca a chegada do contra-ataque russo, cego, automático, impessoal, continua correndo.
Sirenes subterrâneas ecoam por túneis que quase ninguém conhece. Não há discursos, não há mesa de guerra, só procedimentos. A lógica do mão fantasma percorre centros redundantes e acorda arsenais dispersos. Silos em regiões remotas, plataformas móveis camufladas como comboios de carga e submarinos que aguardavam silenciosos sob águas geladas. Em cada ponto, o protocolo é o mesmo: autenticar o disparo, conferir alvos, lançar. Os primeiros mísseis quebram a superfície do mar como baleias metálicas. Outros riscam o céu sobre planícies desertas. Em telas que ainda funcionam, as trajetórias parecem linhas de fogo cruzando o planeta. Ogivas múltiplas se desacoplam como sementes envenenadas, programadas para multiplicar a destruição. Entre elas, alvos falsos e refletores confundem defesas antimísseis. Interceptar alguns não impede a chegada dos demais. E se você estivesse em uma cidade que não é alvo direto, mas está no caminho? O clarão pode não vir, porém a onda eletromagnética arranca de uma vez a pouca eletricidade que restou. Sem rádio, sem internet, sem GPS. Aviões que ainda estavam no ar são forçados a pousos às cegas. Hospitais voltam à luz de lanternas. Torres de celular viram esqueletos pretos contra um horizonte ferrugem. Em bases da OTAN, radares registram o enxame. Satélites avisam, depois calam. Muitos foram cegados por detritos e pulsos eletromagnéticos. Ordens de interceptação partem, e alguns pontos brilhantes somem do mapa. Mas cada ponto abatido parece dar lugar a dois outros. Não se trata apenas de quantidade, é o relógio. O tempo de voo entre continentes é medido em minutos, e cada minuto concentra décadas de medo. As ogivas que passam pelas últimas defesas mergulham em silêncio, até o instante final. Uma base aérea deixa de existir. Um porto vira uma cratera fervente. A poucos quilômetros, bairros inteiros são varridos por vento e fogo. Quem sobrevive à primeira rajada encontra ruas que não reconhece mais. Vidros derretem, asfalto dobra, árvores se tornam sombras gravadas em paredes. No interior de países que não participam diretamente do conflito, o impacto chega por outras vias. Mercados travam, combustíveis somem, fronteiras fecham. Governos tentam falar à população, mas o eco é fraco. Embaixadas viram pontos de refúgio improvisado. O mapa político do mundo, por horas, é substituído por um mapa de ruínas e de rotas de fuga. Quando a segunda leva de lançamentos começa, fica claro que não há coordenação humana. É o roteiro de uma máquina seguindo condições pré-estabelecidas. A guerra não está sendo conduzida, ela está acontecendo. E cada explosão reescreve o planeta, metro a metro, até que as nuvens em forma de cogumelo se dissolvam em cinzas que vão cair, em breve, sobre lugares que ainda não entenderam o que começou. O primeiro dia termina sem noite. O céu é uma mistura de poeira, fuligem e brilho anômalo. Nuvens em forma de torres se desfazem em cinzas finas que começam a cair a centenas de quilômetros dos alvos. A chuva escurece telhados, contamina reservatórios e transforma ruas em lama pegajosa. Quem olha para cima sente um gosto metálico na língua. Quem não tem abrigo improvisa. Porões, garagens, túneis do metrô. A radiação não é um monstro que se vê, é um risco que se mede, e agora quase ninguém tem como medir. Alguns bairros, longe das explosões, viram armadilhas. Partículas invisíveis se depositam em hortas, caixas d'água, roupas no varal. Crianças tossindo, pele ardendo, olhos irritados. O simples ato de respirar vira uma decisão. Com as primeiras semanas, o mundo esfria. Poeira e fuligem refletem a luz do sol e nasce o termo que assombra livros e relatórios: inverno nuclear. Temperaturas caem, plantações falham, animais migram ou morrem. Frotas inteiras de caminhões estão paradas sem diesel. Navios aguardam em alto mar porque portos foram danificados ou perderam sistemas. A economia global, que vivia de relógio, perde o ponteiro. As redes elétricas colapsam em cascata. Sem peças de reposição e sem equipes suficientes, a manutenção se torna impossível.
Antenas fora do ar matam também a internet residencial. Bancos limitam saques por falta de comunicação entre sistemas. Cartões param, volta o dinheiro vivo até acabar. Farmácias fecham por falta de antibióticos, hospitais superlotam com queimaduras, infecções e síndrome aguda da radiação. Protocolos mudam. Primeiro, estabilizar quem pode ser salvo, depois o resto. No Brasil, mesmo longe do impacto direto, o efeito dominó é brutal. E se as luzes apagassem por dias? Apagões se repetem, geradores falham, água deixa de subir para as caixas. Portos estratégicos operam no limite e depois param. Contêineres com alimentos e insumos travam. Frigoríficos descartam toneladas por falta de refrigeração. Postos racionam combustível. Filas se estendem por horas. Alguns fecham sob escolta policial. Mercados impõem quantidade máxima por pessoa. Rotas de abastecimento, como as grandes BRs, ficam congestionadas por acidentes e bloqueios. A vida social se comprime. Escolas viram abrigos, ginásios, pontos de triagem, praças, feiras de troca. Grupos comunitários se organizam para vigiar bairros, dividir água, cozinhar em fogareiros. Outros escolhem o caminho do saque. Governos locais editam toques de recolher. Rádios comunitárias voltam a ter importância que não tinham há décadas. As pessoas aprendem rápido a diferença entre esconder-se e abrigar-se, entre lavar e descontaminar. A pergunta muda de tom. Já não é o que está acontecendo, mas como vamos atravessar as próximas semanas? E se você tivesse de decidir entre ficar e proteger os seus ou partir para o interior com o que couber numa mochila? Em um mundo que ardeu por dentro, cada escolha tem custo. E a conta chega para todos. Os que restaram não têm pressa, têm fome. No dia seguinte ao silêncio das TVs, a rotina nasce do zero. E se sua sobrevivência dependesse de 4 coisas: água, abrigo, comida e segurança? É assim que pequenos grupos começam a pensar. Água primeiro. Quem tem caixa d'água aprende a cobrir a tampa e a tirar a primeira camada de sujeira. Fervura vira ritual. Falta gás? Vem a lenha. Falta lenha? Fogareiro de tijolos, álcool gel, até latas convertidas em fornos improvisados. Quando aparece cloro de piscina ou água sanitária, alguém lembra a regra antiga: algumas gotas por litro, esperar, mexer pouco, filtrar num pano. Não é perfeito, mas é vida. Abrigo depois. Porões, cômodos internos, casas sem janelas viram quartos limpos. Roupas ficam do lado de fora. Sapatos num canto. Uma bacia com água serve para um enxague rápido. Quem pode, toma banho morno para afastar a poeira fina. Quem não pode, usa pano úmido, sem esfregar até a pele ferir. O objetivo é simples: reduzir o contato com o que o olho não enxerga. Comida vira matemática. Embutidos somem. O que sobra precisa render. Arroz, feijão, farinha, grãos que ninguém lembrava mais. Plantas do quintal ganham nome e valor. Quem mora perto de rios aprende a desconfiar da água e do peixe. Quem está no alto do morro troca sementes por sal. Panelas grandes reúnem vizinhos. A refeição é o pacto que mantém o grupo unido. Crianças comem primeiro. É regra que ninguém discute. Segurança não é guerra, é vigília. 2 acordados enquanto os outros dormem. Lanternas cobertas, fogo baixo, barulho mínimo. Portas ganham travas artesanais. Cães de rua encontram casa. Rumores circulam. Tem saque no centro. A estrada está bloqueada. E a tentação de ir embora disputa espaço com o medo de não voltar. E se seu bairro virar sua ilha? Aos poucos, surgem táticas simples que viram tradição. Mapa da vizinhança pintado a giz, rádio a pilha ligado em horários fixos, caixa de remédios compartilhada, plantio de rápidas, cebolinha, alface, mandioca. Não é o suficiente, mas é começo. Entre o frio e a fumaça, alguém conta histórias ao pé do fogo, como antes da eletricidade. O mundo lá fora pode ter parado. Dentro do círculo de luz, a vida insiste. E se
Tudo que você conhece coubesse em uma mochila? Sem telas, sem mapas, sem garantias. Apenas pessoas, decisões e um amanhã que ninguém pode prometer. A guerra terminou, mas o que importa agora é o que você escolhe proteger: água, memória, gente. Entre as cinzas e a esperança, uma pergunta permanece: quando o mundo quebra, o que em você fica de pé? Você sobreviveria?